E aí, gente, vamos mergulhar de cabeça nisso. Bem-vindos a mais uma análise. Hoje, a gente vai embarcar numa jornada histórica, etimológica e profundamente espiritual pelos princípios bíblicos dos dízimos. A ideia aqui é ir muito além daquelas controvérsias modernas e examinar o que as fontes originais e os textos sagrados realmente dizem sobre o tema. Essa vai ser uma exploração fascinante que revela fundamentos surpreendentes sobre esse assunto tão debatido. Bom, aqui está o nosso roteiro de hoje para a gente desconstruir isso passo a passo. A gente vai passar pela raiz hebraica, entender o paradigma da liberdade, descobrir o que é o Outissar na logística antiga, falar sobre o tabernáculo e a honra, além da primeira menção, e, por fim, como tudo isso ecoa no reino espiritual. Bora lá! Ponto número 1. A raiz hebraica. Entendendo Maaser e Osher. Olha, para a gente sacar de verdade a perspectiva dos textos sobre o tema, a gente tem que voltar lá para o idioma original em que tudo foi escrito. É incrível como a etimologia mostra umas coisas que a gente nem imagina. Segundo as fontes, Maaser é aquela palavra hebraica para dar ou separar exatamente a 10ª parte, os 10%. Até aí, ok. Mas o pulo do gato está na raiz dessa palavra, Osher. Acredite ou não, ela não tem a ver com perder alguma coisa, mas com multiplicar. O material mostra que essa raiz carrega uma promessa profética de se tornar 10 vezes mais forte, mais sábio ou mais próspero. Então, a gente vê um contraste fascinante nos textos. Entregar os 10% físicos do Maaser funciona quase como uma pólice de seguro espiritual, que é o Osher. E as fontes dão um exemplo histórico de Daniel. Depois de focar na consagração, ele e seus amigos ficaram 10 vezes mais fortes e mais sábios que os inimigos deles, conforme está lá em Daniel capítulo 1, versículo 20. É aquela ideia genial de que com menos a gente acaba fazendo muito mais. Mas espera aí, por que exatamente o número 10? Os textos explicam que o 10 tem um peso enorme e uma relevância gigante nas escrituras. Pensa bem, Deus esperou 10 gerações de patriarcas até o dilúvio para renovar a terra com Noé. Depois esperou mais 10 gerações para estabelecer uma nova aliança pela fé com Abraão. Ou seja, o número 10 simboliza basicamente a renovação de um pacto, uma aliança de família e uma marca de proteção divina absoluta. Avançando para o ponto 2, livres para dizimar. O paradigma da liberdade. Agora, a gente entra numa análise histórica e sociológica que é de explodir a cabeça. Saca só esse contraste histórico marcante. Os textos lembram que enquanto o povo estava lá escravizado no Egito, eles não podiam ofertar, não podiam dizimar, nem sacrificar. O ato de consagrar as finanças só foi possível quando eles se tornaram livres. Então, na visão bíblica apresentada, dar a 10ª parte era, historicamente, um símbolo máximo de liberdade e autonomia, opondo-se totalmente à escravidão. Em resumo, só doa quem entende que é livre. E o material faz uma ponte super profunda com a nossa psicologia atual. Argumenta-se que hoje ainda existem 2 tipos de pessoas vivendo com mentalidade de escravo. Tem o escravo por rebelião, que é aquele que tenta manipular Deus retendo o que tem, por o medo de perder o controle, e tem o escravo por ignorância, que simplesmente não tem o entendimento de como essa aliança espiritual funciona. A verdadeira consagração exige que a gente tenha essa revelação de liberdade. Chegamos ao ponto 3, o destino. Outsar, o verdadeiro celeiro. Afinal de contas, para onde ia toda essa logística de recursos na antiguidade? É aqui que muita coisa moderna cai por terra. Os textos batem de frente com o que muita gente interpreta de forma superficial hoje em dia. O texto deixa claríssimo que aquele celeiro, ou casa do tesouro das profecias, não era simplesmente a igreja local. O conceito hebraico é otsar, ou alfolhe. Como a gente lê lá em Neemias 12 e Jeremias 38, o otsar eram câmaras de tesouro físicas superestruturadas no templo. Era ali que os bens e alimentos da comunidade agrícola ficavam armazenados para o sustento oficial dos sacerdotes e dos levitas. E olha como a economia do templo era organizadinha. As fontes detalham o que chamam de segundo dízimo, que equivalia a 9%, focado estritamente no social. Os recursos acumulados lá serviam para os levitas manterem o templo funcionando, proviam ajuda social pesada para os estrangeiros e para os mais pobres e garantiam assistência e refúgio para órfãos e viúvas. Era um verdadeiro sistema financeiro de bem-estar social. Ponto 4. Tabernáculo e honra. A geometria da adoração. Essa parte aqui traz uma das comparações mais fantásticas do material: mapear a consagração financeira pela estrutura física do tabernáculo bíblico. Os ensinamentos apostólicos mostram uma progressão espiritual que é brilhante.
Pensa na estrutura do tabernáculo. O átrio, que é a parte externa, representa a fé e a obediência básicas, que o texto liga direto ao ato do dízimo. Avançando para o lugar santo, a gente encontra a generosidade voluntária, expressa nas ofertas. E lá no íntimo, no Santo dos Santos, temos o nível máximo de consagração com as primícias, que simbolizam a honra suprema a Deus. Tudo se conecta. Ponto 5. Lei da primeira menção. Antes da lei mosaica. Agora a gente vai falar da cronologia histórica que entra bem no meio dos maiores debates sobre a lei de Moisés. A sacada aqui é a tal da lei da primeira menção. Os textos revelam que essa prática é entregue por revelação e fé, e ela vem muito antes da lei mosaica. Tudo começou com Abraão. Ele tomou a ceia com pão e vinho, que é aquele baita símbolo da aliança e do sacrifício de Jesus, trazidos por Melquisedeque, o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e só depois ele entregou os dízimos. E lá em Hebreus 7 vemos que Melquisedeque é uma figura do próprio Cristo, nosso sumo sacerdote. Por isso que as fontes concluem que o dízimo está estritamente ligado à aliança. E psicologicamente falando, é bem mais fácil para alguém dar uma oferta esporádica do que assumir uma aliança de verdade. Essa linha do tempo desmonta aquela desculpa famosa de que o dízimo era só uma lei cerimonial. O material aponta direto para o Novo Testamento. Lá em Mateus 23, Jesus dá uma dura nos fariseus porque eles focavam nas contribuições e esqueciam da justiça. Mas ele fala com todas as letras que eles deveriam praticar a justiça sem omitir o dízimo. Ou seja, as fontes nos dizem que Jesus era totalmente a favor da prática. E o nosso último ponto, a seção 6, o reino espiritual. O dinheiro fala nas cortes celestiais. Aqui a gente vai explorar as dimensões mais místicas sobre as consequências disso tudo. As fontes, baseadas lá em Malaquias 3:10, detalham que reter gera quebras que abrem espaço para o mal, mas as consequências de entregar criam um efeito maravilhoso. As Escrituras falam sobre Deus abrir as comportas dos céus, como se abrisse as comportas de uma represa, esvaziando um verdadeiro estoque sobre a pessoa. E detalhe, não é só sobre abundância de provisão, mas há uma defesa gigantesca, uma proteção absoluta contra roubadores espirituais. E a coisa fica ainda mais intensa, de acordo com os estudos do Dr. Robert Henderson. A visão dele, que é destaque nos textos, é que as nossas ações financeiras aqui na Terra agem como memoriais diante de Deus. Baseado em Números 10:10 e na história de Cornélio, lá em Atos 10:4, o argumento é claro. O dinheiro literalmente fala no mundo espiritual. A fidelidade cria um memorial, uma representação nas cortes celestiais que fica ali intercedendo e testificando a favor de quem ofertou. Pensa no peso disso. Para encerrar nossa análise, eu quero deixar vocês com uma provocação genial das fontes. Se o que a gente entrega aqui na Terra ecoa lá nos tribunais celestiais como um memorial o tempo todo, de que maneira entender que a gente é livre da escravidão muda completamente a nossa visão sobre essa aliança milenar? É uma reflexão e tanto para mostrar que a nossa vida prática e as realidades lá do alto estão 100% conectadas. A gente fica por aqui, valeu por acompanharem essa exploração.